exercendo essa missão, ok? Então você tem essa situação extraordinária, né, conforme nós presenciamos aí nos evangelhos, nos textos sagrados. Então Cerinto negava isso, não suportava essa ideia, não suportava essa declaração. Mas vamos em frente aqui, vamos ver. Ele foi contemporâneo, sim, Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, principal representante do gnosticismo, como eu falei, a grande, a grande sacola do gnosticismo que reunia dentro de si diversas manifestações heréticas e místicas de várias religiões espalhadas pelo mundo, que acabavam convergindo ali por causa das rotas comerciais. Então havia um entrelaçamento dessas ideias e muitos desses mestres gnósticos, aproveitando essas diferentes concepções, formulavam então a sua escola, declaravam ser detentores de importantes segredos que poderiam promover o desenvolvimento espiritual daqueles que fossem adeptos, daqueles que se tornassem iniciados, ok? Então, com esses iniciados que certamente lhes forneceriam o dinheiro, o sustento, ok? Então você tem aí essa prática, né, esse sistema. Saturnino, principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo, foi simplesmente visto numa forma humana. Visto numa forma humana. João nega isso de forma veemente, de forma cabal. Ele diz: se alguém não confessar que Jesus Cristo veio em carne, este é o anticristo, certo? Foi simplesmente visto numa forma humana em mera aparência. Marcião, esse Marcião é muito importante porque esse Marcião ele tenta não somente apresentar essa sua concepção herética, mas ele chega a propor para alguns bispos da igreja que adotassem um cânon que ele estava selecionando. Nesse cânon ele excluía o Antigo Testamento, porque eles entendiam que a revelação acerca do Deus veterotestamentário batia com a descrição que a mitologia grega fazia do demiurgo. Então eles entendiam que o Deus do Antigo Testamento era o demiurgo, era um Deus mau, irado e vingativo. Ok? Então ele rejeitava o Antigo Testamento, rejeitava todo esse material textual e pretendia aproveitar apenas as cartas de Paulo e algumas falas de Cristo e descartar todo o restante do conteúdo canônico. Então essa foi uma tentativa de Marcião, já nessa época, que defendia essa heresia docética também, ok? Que foi veementemente rejeitado, e depois dessa rejeição, a igreja, para proteger a integridade do cânon, passou a constituir algumas listas de livros canônicos. Dentre elas teve uma importante que foi achada, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome, o cânon muratoriano. Ludovico Muratori encontrou numa antiga biblioteca uma lista dessa de livros canônicos. Depois de ser submetido a teste de carbono 14, foi constatado que de fato era um material antiguíssimo, dos primeiros séculos da era cristã, ok? E era uma lista de livros canônicos que foi compilada exatamente em resposta a essa tentativa de Marcião de estabelecer um cânon a partir dessa sua concepção herética, tá certo? Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância etérea, tá? No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local Belém de Judá, da Judéia, tá? A época de César Augusto, imperador romano, Lucas 2:1. A Bíblia fala também acerca do corpo físico de Jesus, João 2:21. Então nos dá coordenadas. A historicidade da Bíblia é extraordinária, tanto que Cyril William James, que era um adepto, tá certo, de Fernand Christian Bauer, um importante teólogo daquilo que podemos chamar de teologia liberal, ele parte para as terras mencionadas em Atos dos Apóstolos com a certeza de que ia provar a invericidade daquelas declarações, daquelas descrições
de itinerário. Quando ele faz o itinerário seguindo as orientações do Dr. Lucas descritas em Atos, ele percebe com que nível de historiador ele estava lidando, que de fato era um homem de altíssimo calibre profissional, tá certo? Que de fato estava falando com veracidade em toda a sua descrição. Então ele passa a ter um respeito pela Sagrada Escritura como um livro canônico e na verdade vem a ter uma transformação na sua fé, adotando agora uma fé na veracidade, na autenticidade, na autoridade da Sagrada Escritura, a partir dessa experiência. E você vê isso em todas as descrições, o cuidado que a Sagrada Escritura tem de fazer, de dar essas coordenadas. Foi no tempo de tal, foi em tal lugar, com tais testemunhas. Então isso é extraordinário, como Deus, como o Espírito maravilhoso, o Espírito Santo, ele tem todo esse cuidado de dar para nós, conferir para nós, né, comunicar para nós essas coordenadas que servem também como fortalecimento do argumento. Não para nós que não precisamos, mas para aquele que necessitar de ter essas declarações que fortaleçam a veracidade, a fidedignidade. Então eles encontram na Sagrada Escritura exatamente isso, esse cuidado ao dar essas descrições e dar também essas coordenadas que dão mais veracidade, né, que garantem mais veracidade. O que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, aqueles que olham na mesma direção. Aí João tem uma outra abordagem, uma outra perspectiva. Apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos. Então, muito daquele ministério exercido por Jesus na sua forma humana, quando caminha por todo o território ali de Israel com seus discípulos, fazendo a obra de Deus, pregando, ensinando, expulsando demônios. Então, todo esse exercício do ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então eles olham nessa direção. Não são iguais, mas são semelhantes, tá certo? Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Isso aí é uma declaração muito interessante, porque de fato João ele tem essa perspectiva própria, tá certo? Então ele vai enfatizar outros aspectos que vão se diferenciar muito dos sinóticos. Por isso ele não é um sinótico. Ok? Então João é extraordinário. O Evangelho de João certamente foi escrito por último para atender exatamente essa demanda. Ele viu, certo, que os demais estavam com aquelas preocupações e ele percebendo também toda a movimentação herética já ao seu redor, ele vai nos comunicar esse evangelho com essa perspectiva completamente singular, totalmente própria, né? Falando acerca de Jesus, a sua eternidade, a sua glória, a sua deidade, acerca do verbo, trazer essa linguagem para dentro do seu evangelho, que era uma linguagem técnica, falar acerca do verbo, do logos, né? Logos divino pré-encarnado. Então tudo isso é extraordinário. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus, uma interpretação de Jesus, muito bom. Alguém que andou com Jesus, viveu com Jesus, tocou em Jesus, ele tem essa autoridade conduzido pelo Espírito Santo, de nos trazer essa interpretação acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A expressão que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo, João 1:1. Então aqui ele usa o que era desde o princípio, e ali ele usa no princípio era o verbo, essa conexão, né, entre esses dois textos, da carta e do evangelho. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação, Gênesis 1:1. Por isso que o primeiro versículo, o primeiro texto na Bíblia, na verdade é João 1, ok? João 1 é anterior a Gênesis 1:1. Interessantíssimo. Inclusive a cronológica adotou essa ideia e ela é de fato muito boa. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Então você tem esses diversos elementos comprobatórios da encarnação do verbo que são elencados por João. Evangelho e cartas. Ele deixa tudo isso muito claro, que de fato é um trabalho importante ao qual ele está se dedicando. Tá certo? Em propagar essa verdade e sustentar essa verdade contra toda heresia que está ao seu redor.
Veja só, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Isso pode parecer até redundância. Vimos com nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. João 20, 27. Veja que a presença do nome de Pilatos no Credo dos Apóstolos, um documento importantíssimo do início da igreja, o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história que pode ser localizado por meio de documentos externos. Isso é dados de GPS. Quer dizer, estava no tempo de fulano de tal. Pronto, e fulano de tal pode ser localizado em outros textos que não tem nada a ver com esse. Pronto, você está dando uma declaração e você está provando a época dos eventos, o relacionamento daquela época com o seu contexto, o contexto que estava ao redor daqueles acontecimentos. Isso é importantíssimo. Ou seja, padeceu nas mãos de um personagem histórico, logo o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Com essa ênfase, o que fica muito claro é: você não pode e não precisa, tá certo, depender de elementos externos da Sagrada Escritura. O que você deve e pode fazer é estudar outras ciências, outros elementos, tá certo, que venham corroborar, que venham ilustrar, que venham ampliar e que possam trazer mais entendimento. Então, com isso, você pode agregar. Você agrega quando você busca informações de outras fontes que vão compor um quadro maior, mas isso sem afetar, isso sem se intrometer no conteúdo do texto bíblico, tá certo? Porque Paulo disse: você interpreta coisas espirituais com coisas espirituais, bem como nós podemos trazer isso para a Escritura, dizendo que a Escritura se interpreta com a Escritura. A Bíblia é a máxima intérprete de si mesma. É o maior exegeta, o maior intérprete da Bíblia é a Bíblia, tá certo? Comparando coisas espirituais com coisas espirituais, comparando texto com contexto, e assim você eliminando qualquer pretexto de distorção, quando você se atém a essa análise profunda do texto bíblico, comparando textos com textos e entendendo todo o contexto no qual ele está sendo apresentado para você. Ok? Então, esse é o mais fundamental, porque quando você se submete à verdade que está sendo declarada na Sagrada Escritura, você compreende a manifestação da encarnação do Verbo. Você entende a relevância disso. Se você se perde nessa relevância, você vai ser mais um daqueles que abaixam a cabeça e se submetem para ideias heréticas que vêm de fora, ventos de doutrina. E assim você vai sendo enganado e posteriormente enganando a outros, ok? E aí você tem visto a destruição que isso tem causado no meio evangélico da atualidade. A destruição de pessoas que se submetem a ideias externas, se apaixonam por elas e tentam enfiar isso dentro da Sagrada Escritura. E você vê diversos tipos de ideias que têm de fato trazido escândalo. A teologia da prosperidade é um escândalo, tá certo? O comportamento de certos líderes que são tidos hoje como coaches evangélicos são escandalosos, tá certo? A forma como eles têm analisado a Sagrada Escritura e chegado a certas conclusões acerca dela podem ser enquadradas naquilo que Paulo alerta com relação a esperar em Cristo somente para essa vida. E ele diz: aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis dos homens. Então muitas pessoas têm se tornado extremamente miseráveis. Por quê? Porque eles têm encarado Cristo a partir de uma perspectiva errada, a partir de uma perspectiva incorreta, não a perspectiva bíblica apresentada, mas uma perspectiva humana, externa, de fora, tá certo? Uma perspectiva distorcida, incorreta, incoerente com a verdade bíblica, que não leva em consideração a verdade da Sagrada Escritura, a verdade bíblica, ok? Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto. Então isso aqui é elemento da tradição, mas
é bastante forte. Tem sido aceito como verídico. Esses últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse, foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Já se difundia entre os cristãos. Olha essa frase. Diga para mim se essa frase não é completamente atual. Surge uma ideia, as pessoas se apaixonam por ela e começa a se difundir, inclusive entre os cristãos. Aí os cristãos começam a adotar essa ideia e adaptar a Bíblia à ideia, tá certo? Adaptar a Bíblia a essa nova concepção de mundo. E assim vem nascendo as distorções, e assim vem nascendo as heresias, através de ideias externas, adotadas, implantadas no meio cristão, e passando agora a fazer com que os cristãos adaptem a sua visão bíblica a essas ideias. Então essa era a perspectiva de Cerinto apresentada, a perspectiva de Saturnino, a perspectiva de Basilides, todos esses hereges de sua época que adotavam essas perspectivas externas, extrabíblicas, e tentavam fazer com que a Bíblia se submetesse a elas. É sempre esse mesmo movimento, tá certo? Vamos lá? Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Uma declaração enfática e é simples. Não reconhece que Jesus Cristo veio em carne, você está contaminado com a ideia do docetismo. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Todo plano de salvação cai por terra. Ok? Então você vê como é imprescindível a compreensão correta dessa realidade. Senão todo plano de salvação é posto a perder. 1 de Coríntios 15, 1 ao 3, também o 17 e 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados enganadores, ok? Tem um texto no auxílio teológico aqui que eu vou ler, que é um texto muito importante. Está aqui no auxílio teológico e você vai ter aqui disponível. Veja. A união hipostática descreve a união entre as naturezas humana e divina na pessoa única de Jesus. Entender adequadamente esta doutrina depende de completa compreensão de cada uma das naturezas e de acordo como constitui uma pessoa. O ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus revela-nos que na encarnação ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado, porque o ser humano originalmente criado não era pecador. Ele foi criado também sem pecado, mas ele, fazendo um mau uso de sua liberdade, cai naquela sedução, então se vê agora pecador, pecaminoso, tendo esse elemento pecaminoso dentro de si e comunicando isso à sua geração, ok? Mas a criação não foi em pecado. Uma das maneiras de nos convencermos da completa humanidade de Jesus é esta. Os mesmos termos que descrevem o próprio Jesus, vamos ver aqui, que descreve aspectos diferentes da humanidade, também descreve o próprio Jesus. Por exemplo, o Novo Testamento frequentemente usa a palavra grega pneuma, espírito, para descrever o espírito do homem, e a mesma palavra é empregada para Jesus. Ele mesmo aplicou a si pneuma, quando na cruz entregou o seu espírito ao Pai e expirou. Aí temos um texto interessantíssimo de Stanley M. Orton. Recomendo a todos que adquiram a Teologia Sistemática de Stanley M. Orton, tá certo? Ele falando acerca de como o Verbo Divino pré-encarnado se humaniza e adquire para si todos os elementos constituintes da natureza humana. Então, formando então duas naturezas em uma só pessoa, divina e humana. Como essas heresias se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, subtópico 1. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons, veja aqui quem estão presentes,
Entre estes que têm negado o nascimento virginal, os Mormons, a Igreja da Unificação, tá certo? Do coreano, ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção do nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. E isso atenta contra a natureza, tá certo? Imaculada. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo assim um Cordeiro imaculado, que não foi maculado pelo pecado, pela contaminação. Então atenta flagrantemente contra essa verdade. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Aqui ele cita Isaías 7,14 e o cumprimento histórico em Mateus 1, 18, 20. Aquela questão de que Isaías usará ao mar, mas Mateus usará Pártenos. Então, na perspectiva bíblica, existe e cumpriu-se, concretizou em Cristo o nascimento virginal. Se você tem alguma dificuldade com isso, o problema é seu. Essa é a questão. A Bíblia não precisa fazer você entender. Se você não quer compreender ou não quer aceitar, o problema é seu, mas a verdade é essa. A verdade é que Jesus nasceu de forma virginal, ok? Que Maria estava apartada de José quando o Espírito Santo produziu nela o corpo de Jesus, aquele que veio a ser o segundo Adão, gerado sem pecado, ok? Então essa é a realidade. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O Espírito de Deus, o Espírito que é Deus, o Espírito que é o Deus de Maria. E disse: você foi escolhida para essa missão, a grande honra que foi dada a ela, e o Espírito que é Deus produziu nela o corpo de Jesus. Então ali estava no ventre dela o corpo, tá certo? Que foi gerado pelo Espírito Santo e que veio a deter em si as duas naturezas, a divina e a humana, ok? Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Subtópico 2. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, que eu já citei, tá certo? Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, o que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão. Isso é algo tão canalha, tão absurdo uma afirmação dessa, porque que Jesus seria esse que transforma o cara no seu sósia, vê ele se crucificar no seu lugar e está tudo bem? Assim, as heresias desrespeitam a natureza de Deus. As heresias atentam contra a natureza de Deus, colocando Deus como uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa, como o Voz da Verdade faz, com a sua heresia monofisista, dizendo que tudo é Jesus. Então Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito, Jesus é Jesus. Então Jesus ele fica fingindo que é o Pai, depois ele finge que é o Espírito, depois ele vai e assume que é o próprio Jesus mesmo. Que heresia absurda, que heresia ridícula. E eles continuam sustentando isso na atualidade. E é uma pena que as músicas dele tenham grande aceitação, porque sustenta o ministério deles. Você sustenta hereges, ok? Adquirindo material do Voz da Verdade. Você dá dinheiro para eles continuarem pregando a heresia e blasfemando da Trindade. Aí você vê o que você quer fazer com isso. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação. Olha que absurdo. Tá certo? De um suposto sósia. O Alcorão, que acabou bebendo dessa fonte também, livros sagrados muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Ao Corão 4, 157, nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos, todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. Tanto a Bíblia quanto a história estão contrariados por essas absurdas informações. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 de Coríntios 15, 3 e 4, uma afirmação imprescindível.
é uma condição sine qua non, que Jesus Cristo tenha vindo em carne, tenha entregue sua vida na cruz do Calvário por nós e tenha ressuscitado. Sem isso, não há salvação. Confirmação histórica. A confirmação histórica, a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio José, historiador judeu, 37 a 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, 55 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levaram o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Maravilhoso, né? Quando a gente vê declarações não somente da Sagrada Escritura, o que é suficiente para nós, mas também externas. Flávio Josefo, Tácito, historiador romano, e cito também o Talmud, fala acerca da crucificação, mas de uma forma bastante agressiva, né? Conclusão, encerrando essa maravilhosa lição acerca da encarnação do Verbo. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te use poderosamente nessa aula, que venha a ser muito edificante para todo o povo de Deus. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, já está em 4.450 inscritos e vamos mais longe com a sua contribuição. Conclusão: as expressões o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Tudo aquilo que não foi admitido por Cristo na sua encarnação não foi salvo, tá certo? Jesus salvou a humanidade por meio da sua crucificação, porque ele veio em carne e admitiu para si mesmo, caiu sobre ele o pecado, tá certo? Ele é aquele que nos traz a cura para essa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ok? Então ele, quando toma para si, ele vai remir, ele vai resgatar tudo aquilo que não foi concebido, não foi resgatado. Então a humanidade só pode ser resgatada no Cristo, que é o resgate por ela, que se deu em resgate em seu favor, tá certo? Que derramou o sangue da expiação, que apresentou ele diante de Deus e que tornou Deus propício a nós, imputando a nós a sua justiça e nos colocando dentro do âmbito da família de Deus, nos tornando salvos na pessoa bendita dele. Por isso que há só um nome pelo qual nós devemos ser salvos, que é o nome de Jesus Cristo, o Senhor. O pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um homem, por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado. Fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Maravilhoso. Ele veio, encarnou e se apresentou como homem, tá certo? Exposto a toda essa situação, mas em tudo não pecou, porque se submeteu totalmente a Deus e abriu caminho para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como diz o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo, o Logos divino pré-encarnado que veio até nós, encarnou, e nós podemos tocar a palavra da vida e nós podemos sentir hoje a sua presença, ok? Muito obrigado, que Deus continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo, homem, Deus, Salvador, aquele que está conosco até a consumação dos séculos. Amém. Muito obrigado.